Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo número 23 ao 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Observe, o apóstolo orienta aos irmãos que estavam em Colossos sobre as suas atitudes, atividades. Eles deveriam, em tudo o que fizessem, eles deveriam fazê-lo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então aqui nós encontramos um ponto importante em que tudo deve ser feito ao Senhor. E quando se fala ao Senhor, envolve a sinceridade, envolve um coração inteiro. Daí o termo todo o coração. Dentro do contexto que o apóstolo coloca, ele está falando sobre aquelas pessoas em relação ao seu senhor, aos senhores humanos na terra. Por quê? Porque a escravatura, ela era, naquela sociedade, aceita. Então, é claro que quando se fala de servir, envolve a submissão. Então, muitos seriam tentados, ou eram tentados, a servir, mas servir não com o coração inteiro, servir desgostoso com aquela situação de servidão, era um servir com murmuração. Não havia aquela entrega total ao servir ao seu Senhor. Então Paulo pede: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E por que eles deveriam fazer tudo como ao Senhor? Tudo com todo o seu coração. Porque haveria e haverá uma recompensa do próprio Deus àqueles que são fiéis. Então está escrito: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Então há uma recompensa na herança que temos em Jesus Cristo. E por quê? Porque nós servimos a Cristo. Então está escrito: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, a grande realidade é que nós servimos ao Senhor. E a nossa vida, uma vez que somos crentes, ela deve glorificar a Deus em tudo. Então, quando nós fazemos, tendo essa consciência de que é ao Senhor, aí todo o nosso coração é entregue, não é? A gratidão, ela torna-se uma realidade, e isso é um antídoto contra
as murmurações, as reclamações. É verdade que o teu chefe, o teu encarregado, o teu superior, ele não é aquilo que deveria. Mas espera um pouquinho, você serve ao Senhor e não aos homens. Então você tem que colocar isso na prática da sua vida. Então pare de reclamar daquele que está sobre você. Pare de falar mal dele, né? Pare de desejar que as coisas não deem certo para ele. Porque se ele está sobre você, se as coisas não derem certo para ele, fatalmente você colherá alguma coisa que não será boa. Então, sirva em tudo como ao Senhor e não aos homens, sabendo, isto é, tendo essa consciência de que recebereis do Senhor. Deus é fiel. O galardão é recompensa, o galardão da herança. Por quê? Porque a Cristo, o Senhor, servis. Agora, é possível que alguém contestasse, não aceitasse? Aí Paulo deixa um alerta, ele diz assim: mas quem fizer agravo, quer dizer, quem resolver enfrentar o seu superior, desafiá-lo, quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Viu? Não há acepção de pessoas. Quer dizer, quando você faz um agravo, quando o homem faz um agravo contra alguém, independente se ele é um crente ou não, ele recebe o resultado daquele ato que ele fez. Então, nós devemos aceitar a orientação de Deus, que é o melhor para a nossa vida. Faça isto, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia na presença do Senhor. Coloquemos em prática essa porção da palavra do Senhor e Deus será conosco. Amém? Deus te abençoe.